E um dos nossos motes é que você disse que é possível ter pasto bom um ano inteiro, na época da seca, na época das águas, para ter carne e leite, produzir carne e leite de qualidade. Isso serve tanto para o pecuarista quanto para o consultor também, que às vezes tem dificuldade de conseguir esse êxito nas águas e na seca para poder ensinar o pecuarista que está na outra ponta. Quando a gente diz que isso é possível o ano todo, parece bom demais para ser verdade, parece até meio que história para boi dormir. Então eu te pergunto, com todo o respeito que eu tenho ao seu trabalho, aos mais de 5 anos que eu te conheço, aos seus 35 anos de prática no campo, seja no Brasil ou na América Latina, Wagner, é possível mesmo ter pasto bom o ano inteiro na época da seca e das águas? Depende muito. Primeiro, depende muito do que é bom. Tá? Outra coisa, vamos começar a entender a pastagem. A gramínea, ela produz, seja qual for a gramínea, qual tipo de capim que você tiver na sua fazenda, vai acontecer isso. Na época das águas, aquela gramínea produz 70% do volume total do ano. Na época da seca, a gramínea vai produzir 30%, tá? Fechando os 100% do ano. Aí tem muita gente que às vezes fala assim, na minha fazenda, chega na seca, para tudo e não consegue produzir. Então, você está errando. Aonde você está errando? Você começou a errar lá no período das águas. Vamos entender como é que funciona a planta. A planta, ela tem 3 partes essenciais. Na realidade, são 6. Mas são 3 que estão ligadas à fisiologia da planta. Muito bem. A planta tem folha, a planta tem talo e ela tem raiz. Essa é a estrutura da planta. Mas a planta também tem um tecido que chama-se gema de crescimento, ou gema apical. O que é a tal da gema apical? É por onde a folha do capim desabrocha. A folha cresce. Tá? Cada gramínea tem uma altura específica, uma mais embaixo e outras mais altas, tá? Dessa tal da gema apical. E existem na planta várias gemas apicais. São nozinhos, e dali nasce uma folha. Cada nozinho dá origem a uma folha nova. Tá? Outro tecido importante que existe na planta é a gema basal. O que é a gema basal? A gema basal ela permite o perfilhamento da planta. Pelo menos uma vez ao ano, a planta vai perfilhar e soltar broto lateral. E tem um outro tecido na planta que ele é essencial para a vida da planta. E a gente chama ele de tecido de reserva. A planta guarda e armazena tudo o que ela precisa para viver nesse tecido, nessa região. Aonde estão localizados esses tecidos? Na raiz da planta, bem próximo à superfície, e no talo da planta, também próximo à superfície. Há uma folha que está morrendo, que está em decomposição, também é um tecido de reserva. A semente é outro tecido de reserva. Muito bem. Nas águas, toda vez que a planta ela cresce e se desenvolve, ela também cresce e se desenvolve para baixo, fazendo raízes. Tá? Muito bem. Quando o gado vem e come o capim, a planta entende que ela não precisa daquela quantidade de raiz. E a raiz morre. Na época das águas, a planta tem água em abundância. Tá? A época da chuva. O solo, ele normalmente está encharcado de água, ele tem água, umidade lá embaixo. Então, a planta não necessita de ter muita raiz. Mas o crescimento do capim, na época das águas, ele é rápido, ele é alvoroçado, porque tem luminosidade, tem calor,
tem chuva, tá? Então a planta cresce rápido. A planta não tem tempo de produzir muito tecido de reserva. Se você, pecuarista, fizer um bom manejo do seu pasto nas águas, a sua planta vai sobreviver sem estresse e vai caminhar durante a época mais produtiva dela com alta produção. Mas nós queremos produzir o ano inteiro. Então, vamos lá. Quando vai se aproximando dos últimos 30 dias de chuva, a planta percebe que a chuva está parando. Por exemplo, agora, aqui no Sudeste, as chuvas já praticamente já foram embora. São as últimas que estão caindo. No Centro-Oeste também. Tá? Já o Nordeste, as chuvas estão começando agora. Tá? Então, o Brasil tem uma sazonalidade muito grande. Quando a chuva começa a minguar, quando a chuva começa a diminuir, a planta percebe que tem menos umidade na terra. O que acontece? A planta começa a fazer mais raízes. O que a planta precisa para fazer raízes? A planta precisa de fósforo, a planta precisa de cálcio, a planta precisa de nitrogênio. Isso vocês vão ver detalhadamente nas aulas de adubação. Muito bem. Se você, sabendo que a sua pastagem vai enfrentar um período muito crítico de falta de chuva, você entende, você faz a leitura do seu pasto e o seu pasto necessita de muitas raízes. Sabendo disso, e você fazendo cálculos que você vai ver também lá no curso, de adequação de carga animal. Nós temos uma fórmula matemática que você joga o quadro, corta o capim, pesa o capim de 1 metro quadrado e põe na fórmula matemática. Aí essa fórmula matemática vai falar quantas unidades animal cabem naquele pasto. E aí você vai adequar, ou põe mais um pouco, ou tira. Então, você tem condição de administrar isso direitinho. Tá? Se a sua fazenda está cheia de gado, e você sabendo o que eu falei lá no início, e nas águas você tem 70% de capim, de produção de massa, e na época da seca somente 30%, ora, não há mágica. Você tem que fazer uma adequação. Você tem que diminuir a taxa de lotação da sua fazenda. Ou fazer uma preparação para a sua pastagem, de forma que ela consiga se estruturar e produzir mais no decorrer da seca. Se você fizer isso, adequar a carga, der nutrientes, der nitrogênio, der fósforo, der potássio, principalmente de forma foliar para a planta, tá? E for fazendo um bom manejo, você entra no período de seca com a tua pastagem numa qualidade muito diferenciada. E vamos imaginar que você tenha 5 meses de seca na sua região. Tá? Pelo menos 2 a 3 meses, eu garanto para você que se você fizer esse preparo, você vai ter uma qualidade melhor de pastagem. E o gado vai ter um ganho de peso melhor. Mas isso tem custo, Wagner? Tem, mas isso paga esse custo, compensa esse custo, o ganho de peso do seu gado. Então, 3 meses eu garanto, mas sobra 2. Nesses últimos 2 meses, o que você precisa fazer? Baixar a taxa de lotação e vai rebaixando o pasto, rebaixando o pasto, rebaixando. Quando terminar o período de seca, o seu pasto está bem baixo, só que ele tem muita raiz. Acontecendo isso, e a hora que baterem as primeiras chuvas, com menos de 30 dias, a tua pastagem já está explodindo novamente de verde. E aí você roda a fazenda. Então, o que acontece?
Se você tiver sabedoria para entender as limitações da planta, entender até onde a planta consegue tratar do seu gado, sem manter um rebanho na fazenda com adequação de carga, você tem pasto de qualidade o ano todo. É normal, no período da seca, o ganho de peso do VMD do seu gado cair, ganho de peso diário. Mas o que não pode é o gado voltar para trás. É o gado que está perdendo peso. Quando acontece isso, é porque o pecuarista está trabalhando com alta taxa de lotação acima do que a pastagem dele aguenta. Outra coisa que eu gostaria de dizer a vocês: fertilidade é uma coisa que se constrói ao longo do tempo. Tem custo, é oneroso, tá? Mas que compensa e vale a pena. Então, o que acontece? Muitos de vocês que estão participando aqui hoje são pecuaristas, tá? Então, você tem que ir cuidando, arrumando, trabalhando, controlando plantaninhas, dividindo o pasto, deixando cada vez mais a sua fazenda, a sua pastagem estruturada. Outra coisa, se você dividir mais as suas pastagens, vai caber mais capim e mais gado. Então, são coisas que você tem que ir trabalhando. Agora, é fundamental o quê? Você aprender a entender e fazer leitura do pasto. Se o pasto está secando demais, por quê? Porque está faltando fósforo no pasto, está faltando boia. Tá? Se o pasto está secando, significa que não tem raiz. Então, nós temos que construir raiz. Vocês vão ver lá no curso como fazer isso.